Seja bem-vindo você que está assistindo a esse vídeo da série Conhecimentos Pedagógicos. Eu sou o professor Alexandre. O objetivo dessa série de vídeos é ajudar a todos que estão estudando os conteúdos pedagógicos para graduação, licenciatura, concursos públicos ou que apenas desejam potencializar a sua vida profissional docente. Contatos para aulas particulares, individuais ou em grupo, palestras, videoconferências, podem ser feitos pelos canais que estão na tela. Estamos na aula em que falaremos sobre a biografia de Paulo Freire, estudando a biografia de Paulo Freire para poder entender melhor a sua obra. Pois bem, uma característica muito importante em Paulo Freire é a sua vida está intrinsecamente relacionada à sua obra. É um retrato da sua obra. Portanto, conhecer a história de Paulo Freire é conhecer a essência da sua obra. Sua experiência de vida é expressa em sua obra de forma simples e atraente. Ler Paulo Freire é se apaixonar pela beleza da docência, mas sem esquecer dos desafios e problemas que essa função traz consigo. Ou seja, Paulo Freire demonstra, expressa o sonho, a alegria, a felicidade em ser professor. No entanto, não é uma felicidade inocente. É uma felicidade cheia de responsabilidade e uma felicidade com os pés no chão. A pedagogia freiriana é calcada na prática. Seus escritos sempre são resultados de experiências pedagógicas. Pois bem, Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife em 1921, dia 19 de setembro de 1921. Morreu em São Paulo em 2 de maio de 1997. Educador e filósofo brasileiro, pregava a mudança da consciência e da estrutura no fazer pedagógico. Foi ícone por seu trabalho na área da educação popular. Pois bem, antes de nós darmos continuidade, convém fazer um pequeno parênteses. Paulo Freire, ele propunha que o educador fosse não só uma peça na imensa caixa de engrenagens da educação, mas que ele soubesse de onde ele vem e para onde ele vai. Ou seja, que todos os artífices, que todos os membros, que todos os elementos dessa equipe pedagógica tivessem consciência do processo e não fossem simplesmente operários como aqueles que ficam apertando parafusos sem saber nem por que estão apertando os tais dos parafusos. Precursor, então, do que hoje temos por educação de jovens e adultos, uma educação mais contextualizada. Desenvolveu o projeto de alfabetização de adultos pelo método da palavra geradora, educação significativa. Ou seja, para Paulo Freire, não adianta você aprender a escrever macaco se você nunca viu um macaco, ou se o macaco não faz parte da sua realidade, do seu cotidiano. É importante que você escreva o quê? Tijolo. Por quê? Porque tijolo faz parte da sua realidade. Caso você seja, por exemplo, um pedreiro, tijolo faz parte da sua realidade. Militante de esquerda, sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como um método, mas como um modo de ser realmente democrático. Ou seja, para Paulo Freire, há uma alimentação de todos os elementos. Ou seja, o aluno alimenta o professor alimenta o aluno. Há essa troca, há essa educação feita a quatro mãos. Ou seja, o professor também aprende no processo. E não tem essa história de o professor é o senhor do conhecimento e ele vai ensinar o que é certo e o aluno cala a boca e aprende. Não. O aluno toma parte no seu processo. E aí o que acaba acontecendo? A aula passa a ser uma aula extremamente mais proveitosa. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado pedagogia crítica. Pois bem, ele nasceu na pobreza e conheceu a fome durante a infância.
Após a depressão de 1929, o famoso craque da bolsa, sua família ascende à classe média, porém, a experiência com a miséria o levaria a se preocupar com os mais pobres e o ajudaria a construir seu revolucionário método de alfabetização. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, principalmente na América Latina e na África. O educador procurou fazer uma síntese de algumas correntes do pensamento filosófico de sua época, como o existencialismo cristão, a fenomenologia, a dialética hegeliana e o materialismo histórico. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos, quase sempre ligados a partidos de esquerda. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 alunos a ler e escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. Freire entrou para a Universidade do Recife em 1943 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Nunca exerceu o direito, preferindo ser professor de português. Em 1946, Freire foi indicado ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde iniciou o trabalho com analfabetos pobres. Em 1961, tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife e, em 1962, realizou junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam à constituição do Método Paulo Freire. No entanto, chegou 1964 e Freire tem todo o seu trabalho destruído pela ditadura e é preso e expulso do país. Nos anos seguintes, realiza trabalhos nos países da América Latina e posteriormente na Europa, de onde só retorna em 1979. No exílio, produz suas obras mais significativas e torna-se respeitado no mundo todo. De volta ao Brasil, torna-se secretário de Educação da cidade de São Paulo e, como filiado ao PT, reformula o currículo escolar, sendo o precursor da educação em ciclos. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até o final. Aguardo comentários e contatos e digo mais uma vez, os meus contatos estão aqui na tela para você que quiser entrar em contato comigo para aulas particulares, para videoconferências, enfim. Estou à disposição para te ajudar da melhor maneira possível. Está aqui então a bibliografia e, sobrando um tempinho, passa lá no meu blog espaçoconcursos.wordpress.com. Forte abraço e até a próxima aula.